A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de jovem, de número 10. O título é Interpretando Erroneamente as Escrituras. O objetivo dessa lição é mostrar a mudança de cenário na tentação de Jesus. O segundo objetivo é como o inimigo distorceu a palavra de Deus. E o terceiro objetivo é conscientizar de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto, com certeza, né? Então hoje nós temos essa lição e o texto bíblico está em Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 a 16. Uma lição importante, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a tentação. Sabemos que sem a tentação ninguém vive nesse mundo. É claro que nem você nem eu gostaríamos de ser tentado, mas não tem como. Sempre quando nós somos tentados, nós temos duas opções: ou cedemos à tentação ou resistimos à tentação. Não tem outra saída aí, ou resiste ou desiste, né? Mas que todos nós vamos ser tentados, vamos passar por isso, né? Martinho Lutero já dizia nos seus escritos que a tentação, né, faz parte da nossa vida. Querendo ou não, nós vamos ser tentados. O primeiro a ser tentado na terra foi Adão com a sua esposa, né? E eles não passaram no teste. E toda vez que a gente não passa no teste, nós pagamos um preço. E a tentação, ela é equilibrada por Deus. Deus nunca permite que você seja tentado acima da sua capacidade de suportar. Se caso você cede à tentação, o problema não é que a tentação foi além das tuas forças, é que a fraqueza falou mais alto, né? A Bíblia diz que Deus não deixa você ser tentado acima do que você possa suportar, né? Porque juntamente com a tentação, a provação, seja lá o que for, ele dá o escape. Então a Bíblia diz ali, está lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, Deus é fiel nessa parte, e em todas, né? Então hoje nós vamos estudar interpretando erroneamente as Escrituras. Se prepara para uma lição muito interessante para a gente. Agora antes eu queria ali, né, fazer aquele pedido. Se caso você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? Dá um toquinho aí do lado direito do vídeo, tá a palavra inscrever. Aí você dá um toque aí, tu tá inscrito, tá bom? Me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E se caso você já se inscreveu, gostar do vídeo, dá um like aí, deixa seu comentário da onde você é. É muito importante a gente saber de qual cidade você é. Nós estamos orando pelos professores de escola dominical. Se você fala conosco, tá bom? Nós vamos interagir aí, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o diabo, tá bom? E também te peço para você dar um toquinho em cima do meu nome ou da foto aí, né? Para você ver todos os vídeos que eu tenho. Aí depois clique em vídeo, você vê tudo que eu tenho, uns 450 vídeos aí, de vários tipos, e você vai gostar, tá bom? Vai trazer edificação para a sua vida. Tá bom? E também, né, nosso canal é monetizado. Se você desejar nos ajudar assistindo aí os anúncios, você está ajudando a monetização do nosso canal, tá bom? E nós temos também um grupo no Zap. Você vai ver aí na descrição o meu Zap. Aí se você desejar participar do grupo que nós temos, o título do grupo é Tudo sobre a Escola Dominical, entendeu? E outras coisas. Aí se você quiser participar, é só você adicionar o meu Zap, ok? Então Deus te abençoe. Vamos aí para a nossa lição.
interpretando erroneamente as Escrituras. O texto principal chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Que absurdo, né? Maná caindo, a nuvem protegendo de dia, de noite, da rocha saindo água, eles perguntam, o Senhor está no meio da gente? É um abuso, né? Mas o diabo estava ali trabalhando na vida daquele povo que estava rejeitando o Senhor, né? Isso aí a Bíblia chama de tentar o Senhor, entendeu? Resumo da lição. A segunda tentação pelo qual Jesus passou não nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade, entendeu? Então esse é o problema. Então nós vamos ver aqui, nosso primeiro objetivo é mostrar a mudança de cenário da tentação de Jesus. Então a palavra de Deus, ela vem sendo lida, ensinada, pregada praticamente no mundo todo, né? Então a palavra de Deus, a palavra escrita, ela tem poder para mudar a vida das pessoas, né? Com certeza. E ela revela o que Deus deseja que a gente precisa saber. Tudo que a gente precisa saber a respeito de Deus, a gente não precisa procurar em outra fonte. Habitue-se a ler a Bíblia todo dia, porque a Bíblia tem resposta, a Bíblia tem aquilo que nós precisamos, entendeu? Entretanto, a mesma palavra, esse é o principal problema, ela pode ser mal interpretada. Então, quando a palavra é mal interpretada, ela é pior do que a ignorância. No meu pensamento, é melhor a pessoa não saber do que saber errado. Entendeu? Isso aí é a pior coisa que tem na Bíblia, a pessoa interpretar ela errada, e por meio dessas má interpretações é que vem as seitas e heresias. Entendeu? O mundo está cheio de seita, que estão sendo enganados, pensando que estão servindo a Deus, estão servindo ao diabo. Por quê? Porque interpretaram a Bíblia do seu modo próprio. Entendeu? Só tem um intérprete real da Bíblia, é o Espírito Santo. Certo? Então, nós interpretamos a Bíblia, mas a Bíblia não é de particular interpretação. Nós precisamos do Espírito Santo. Não quer dizer que a gente não tem interpretação da Bíblia. Nós temos, mas na orientação do Espírito. Entendeu? Bem, número 1 aqui, mudando o cenário da tentação. Bem, Jesus ele foi tentado lá no deserto a transformar pedra em pão. Estava com fome, mas não funcionou. O diabo perdeu a batalha ali. Então o que Satanás faz? Ele pega Jesus e sobe ao pináculo do templo. Ali muda o cenário, né? O tentador é o mesmo, a conversa é a mesma, mas muda o cenário e muda o tipo de tentação. Entendeu? Então lá no pináculo do templo, né? Jesus foi levado até lá, era a parte mais alta, né? Esse santuário ele foi construído por Herodes. Herodes era um idumeu, né? A arquitetura da obra feita pelo idumeu causava admiração, né? Até os discípulos ficavam admirados. Ó Jesus, né? Olha só que templo bonito. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, tá? E Herodes levou, parece, 46 anos para construir aquele templo. Realmente, a história diz que era um templo muito bonito, né? Era um lugar suntuoso, atraía a atenção das pessoas, né? Tanto para cultuarem quanto para fazer negócio. Uma vez Jesus teve que expulsar um bocado de gente dali, porque ali estava uma feira. Em vez de ser um lugar de adoração a Deus, estava um lugar de negócio, parecia uma feira ali. Então Jesus teve que tomar algumas providências, porque ele não aceitava fazer da casa de meu pai uma casa de negócio, né? Então, não deixava de ser o templo ali um lugar estratégico. Por quê? Porque era um lugar tão estratégico para a fé em Israel, que qualquer pessoa que se destacasse no templo, ensinando, contribuindo ou operando algum milagre, ali ele seria cultuado, entendeu? Seria lembrado aí por toda a população, porque ali, ó, ficava sempre lotado de gente na expectativa de alguma coisa acontecer, né? Então o diabo, sabendo disso,
leva Jesus ali, né, para Jesus se julgar lá de cima, entendeu? Ele não podia matar Jesus, fazer nada com Jesus, porque ele não tinha autoridade para isso, né? De forma alguma. Satanás, conforme nós já aprendemos isso no livro de Jó, há um limite para ele agir. Ele só age até onde Deus permite, aonde a gente dá brecha também, né? Às vezes não é a vontade de Deus que Satanás afunde muito na vida de alguém, mas se a pessoa abre espaço para ele, dá lugar ao diabo, Deus permite. Mas se a gente não permitir, Deus tem os limites dele para ele agir contra a vida da gente, né? Então a gente deve observar que Satanás, ele se utiliza do santuário para chamar a atenção do povo para Jesus. Então o diabo, ele não respeita lugar sagrado. Para ele, sagrado, profano, para ele é a mesma coisa. Ele não respeita nenhum lugar sagrado, entendeu? De jeito nenhum. Então para ele, o que Jesus fizesse ali estava bom, porque para ele não existe diferença de sagrado e profano. Bem, então, se tu és o Filho de Deus, mais uma vez, já foi dito, né, que a tentação, mais do que uma prova da nossa fé, é uma prova da confiança em Deus, né? Nós nunca devemos ir naquilo que as pessoas acham que nós somos. Deus já não tinha falado que Jesus é o Filho de Deus? Aí o diabo veio com essa pergunta, se tu é, ou se tu és, né? Quer dizer, Jesus não se importou com isso, que ele já sabia quem ele era. E o Pai já tinha falado, entendeu? Então nós também não devemos ter essa preocupação, entendeu? Nós temos que ter consciência limpa com Deus e aceitar o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, para mim já é o suficiente. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, pode alguém dizer que eu, sendo crente, sou um derrotado? É problema deles. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Então nós, cristãos, nós temos que se ligar naquilo que a Bíblia diz que eu sou, que é Deus falando para a gente. E não aquilo que o diabo fala, que as pessoas pensam da gente, se a gente é alienado, que a gente é isso, é aquilo, é problema deles. Para nós o que vale é o que Deus pensa da gente. Entendeu? Era isso que Jesus pensava. Jesus não ficou temando com o diabo. Não, eu sou filho de Deus. Não, deixa ele falar. Eu já sei o que eu sou. Entendeu? A opinião do diabo não me interessa, não. Entendeu? De jeito nenhum. O que interessa para mim e para você, queridos, é o que a Bíblia diz que você é. Entendeu? Então, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito, filho do Pai. Acabou. Não dá papo pro diabo, não. Entendeu? Bem, vamos lá. Terceiro aqui, lança-te daqui abaixo, né? Então a gente sabe, né, que quando o diabo colocou Jesus lá no pináculo do templo, né, Satanás não coloca Jesus no pináculo do templo e o empurra, né? Ele não tem autoridade para fazer isso, né? Mas ele incita. Porque o diabo, ele trabalha assim. Isso aí que é tentação. Como é que ele venceu Eva? No papo. Ele coloca dúvida na mente da pessoa. A dúvida é um demônio, entendeu? Quando ele coloca dúvida na pessoa, a pessoa fica sem orientação, aí ele segue qualquer coisa. Porque ele perdeu o norte, perdeu a fé, perdeu a confiança, a certeza, a direção, entendeu? Então, ele sugestiona, leva Jesus lá para o pináculo, mostra lá ele, a multidão, se tu se julgar daqui, aí tu não precisa nem ir para a cruz, tu já vai ser aclamado. Tu vê aqui que o diabo procura sempre mostrar um caminho mais fácil para a gente conseguir as coisas, entendeu? O caminho largo, espaçoso. Seria melhor Jesus se julgar ali, os anjos viriam, segurava ele e está resolvido o problema, né? Mas era isso que o Pai queria? Não, o caminho de Jesus era o caminho da cruz. Entendeu? Mesma coisa o diabo faz com a gente. Procura um caminho mais largo, um caminho mais fácil. Entendeu? Mas Deus não. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Não tem como, entendeu? Então, ele tentou Jesus para ele se julgar lá de cima. Mas Jesus não aceitou a oferta de Satanás. Entendeu? São muitas sugestões, queridos, que o mundo dá. Muita excitação.
certo? Mas vamos resistir o diabo, vamos resistir à tentação, entendeu? Jesus, se ele fizesse o que o diabo falou, ele seria reconhecido, lógico. Mas era esse o caminho que Deus escolheu para Jesus? Não. O que estava escrito na Bíblia é que Jesus ia morrer de cruz. E foi o que ele fez. Jesus nunca desobedeceu o Pai em nada. Embora ele tivesse poder, tivesse tudo, ele nunca colocou nada que ele tinha de poder para fazer alguma coisa. Ele veio à Terra com a função de depender do Pai. Ele falou, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Não que ele não tinha poder, porque ele aceitou se submeter ao Pai. Então quem é crente, ele tem que aceitar a se submeter ao Pai. Até quando a gente passa pela disciplina, a gente tem que se submeter, esperar o tempo. Entendeu? Então Jesus não aceitou sugestão do diabo. Ele não aceite nenhuma sugestão de Satanás. Entendeu? Porque ele, sabe por que ele gosta de fazer? É o que eu vou ler aqui. Número 2. Distorcendo a palavra de Deus. Pronto. É só isso. E ele faz de um jeito que ele faz uns trocadilhos lá, igual ele fez com Eva, e ele estava fazendo com Jesus, e ele faz com as pessoas, que as pessoas ficam enroladas com ele. Entendeu? Se der atenção, eu digo para você, não dê atenção à voz do diabo. Se ele estiver usando alguém para atrapalhar a tua vida espiritual, não dê atenção. Se firma no que está escrito na palavra. Entendeu? Número 1, anjos vão guardar você. Né? Ele falou, os anjos está escrito na Bíblia que os anjos vão te guardar. Então, os anjos eles são seres, né, ministradores, são espírito, né? Mas os anjos eles só agem por orientação divina. Eu nunca vi ninguém dar ordem para anjo, né? Mas Deus dá ordem para anjo. Entendeu? A Bíblia diz, a teus anjos, né? Aos anjos dará ordem a teu favor. Então Deus dá ordem aos anjos para trabalhar a nosso favor, conforme diz Hebreus, que os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar a tentação, a salvação. Então os anjos vêm somente para fazer aquilo que Deus mandou. Quando Jesus estava no Getsemane lá, sofrendo lá, aquela angústia, Deus mandou um anjo, mas não para livrar Jesus, mas para confortar ele. Então o anjo quando vem, o anjo não vem para fazer a vontade dele, já vem com a missão certa. Entendeu? Não é assim que nem as pessoas pensam não. Entendeu? Essa promessa do Salmo, capítulo 91, verso 11, é que os seres celestiais estão aí à disposição da gente, mas tudo orientado e dirigido por Deus. Certo? Não tem nenhum anjo aí da guarda para você ficar mandando nele, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso para mim. Isso aí é ficção, tá? Então, apesar da palavra de Deus apontar e prover proteção angelical, né, aos seus servos, contar com essa mesma proteção divina, quando ciente de que o caminho que estamos trilhando não foi orientado por Deus, é outra história, entendeu? Então, nós temos que andar na direção de Deus. Se a gente sai do caminho certo que Deus programou, nós estamos saindo debaixo da proteção de Deus. A desobediência tira o homem tira o homem da proteção de Deus. Entendeu? Muito cuidado com o que se pregam por aí. Há muita gente distorcendo a palavra de Deus. E não é isso que Deus diz na palavra, não. Entendeu? A gente precisa entender essas coisas. Entretanto, ele sempre fará propósito maligno para que os servos de Deus pequem. Então ele tem sempre um jeitinho, né, para levar as pessoas a pecar. Uma das coisas que o diabo muito está fazendo nesse final dos tempos é o que eu vou ler agora. Olha, suas hostes criam doutrinas de demônio, induzindo os incautos, as pessoas ingênuas, né? Crente não pode ser ingênuo. Você é um jovem, não seja ingênuo, bobo, acreditando em tudo. Não tem comprovação bíblica, sai fora. Ah, mas é tão bonito, é bonito para levar para o inferno, para tirar você da presença de Deus, para trazer problema, para trazer sofrimento para você de bobeira. Entendeu? Então, os demônios estão aí usando as pessoas para criar doutrinas, induzindo as pessoas a ler a Escritura pela metade, desrespeitando regras de interpretação já definida,
soprando vento de doutrina errônea, heresia, para que o povo de Deus peque. Enquanto a gente está abandonando a igreja para seguir um caminho mais fácil da heresia, porque um doutor lá da lei, né, ele apareceu com uma nova doutrina e uma nova lei, não tem comprovação bíblica e não interprete texto fora de contexto. O diabo gosta disso, entendeu? De usar texto fora de contexto, é pretexto e é maligno, tá? Então, jovem, a Bíblia é o teu norte, não saia de perto, faça igual os bereanos. Paulo pregou, Paulo era o cara, era, mas mesmo assim eles não acreditaram muito não. Bem, vamos ver que o Paulo falou, está escrito na Bíblia. Foram lá e estava, aí tudo bem, entendeu? Ah, mas ele é o doutor tal, tu entra lá no gabinete dele, quase não dá para entrar de tanto diploma. É um dos Estados Unidos, da Europa, outro não sei da onde, bababá. Mas e a Bíblia? A Bíblia que é a palavra de Deus. Eu não conheço nenhum outro livro que é a palavra de Deus. Só conheço um, a Bíblia Sagrada. Entendeu? Eu escrevo livros, mas meus livros não é a Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. O meu livro tem a palavra de Deus. Essa revista aqui, ela tem a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Entendeu? Ela não é inspirada, ela tem a palavra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Número 2 aqui. Vamos ver aqui. Os milagres são obrigatórios? Olha, bem, os milagres é bênção na nossa vida. Entendeu? Para mim o melhor milagre que tem é o da salvação. Muitos dizem que salvação não é milagre. O novo nascimento para mim é um milagre. Porque é só Deus que pode fazer. O que eu posso fazer, então não é milagre, é natural. Entendeu? Mesmo que eu seja usado para curar alguém, eu orei, mas quem curou foi Deus. Entendeu? Então, para mim o novo nascimento, só quem pode fazer é Deus. Então, para mim é um milagre. Então, a cura, ela é uma bênção, o milagre é uma bênção para a gente. Agora, eu não posso viver de experiência somente, só de milagre. Entendeu? Eu tenho que entender que o justo viverá da fé. Eu não vi milagre, eu não vi nada acontecer, mas está escrito, eu creio, e o justo viverá da fé, não das emoções, não de experiência. Tem pessoa que quer viver de experiência, fica buscando experiência, aí o diabo sabe disso, ó, bota uma experiência lá. Aí você embarca na de Satanás pensando que é uma experiência de Deus e não é. Não fique atrás de experiência. Quando Deus quiser que você tenha uma experiência, o que vai acontecer? Deus mesmo vai provocar essa experiência na nossa vida. Agora não fique buscando experiência, não seja um crente abaixo de emoção, entendeu? Nós somos pentecostais, né? A emoção fala alto na nossa vida, mas nós não vivemos disso. O justo vive da fé. Tudo é resultado da fé. Tudo aquilo que não é resultado da fé, não adianta. Não fica andando atrás de experiência, não. A experiência, ela vem naturalmente na nossa vida, entendeu? Então, isso aí que a gente tem que entender, entendeu? A nossa comunhão com Deus não deve ser baseada em experiência. Agora, a experiência é importante. É muito bom você ter experiência com Deus. Isso aí é que é importante. Agora, eu não vi um milagre hoje, então nada de, acordei mal hoje emocionalmente. Muito bem, acordou mal emocionalmente, mas é crente. O crente não vai acordar no poder de Deus todo dia, não. Pô, acordei mal-humorado hoje, não devia acordar assim, mas acordei. Aí eu não sou mais crente? É um crente mal-humorado, mas não perdeu a salvação. Não tem nada a ver, entendeu? Então não vamos viver de emoção. Não vamos viver só de experiência. Eu amo experiência, é muito bom, principalmente com Deus. Certo? Sentir a presença, a alegria, né? Deus já habita em nós. Eu não preciso buscar o Espírito Santo, ele já está dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. O que você precisa, você já tem, que é Deus na tua vida. Entendeu? Agora, o que vier de Deus, a gente recebe com alegria. Mas não dependa disso. Entendeu? A nossa comunhão tem que ser assim. Se Jesus, veja bem, quando o diabo falou para ele se julgar lá de cima, se Jesus cedesse à tentação e fosse guardado pelos anjos, olha só, provavelmente convenceria multidões de que ele era o Filho de Deus, lógico. Estava voando lá na frente de todo mundo, né? Contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser
um espetáculo para convencer as pessoas como uma mera atração. Não é circo, né? No circo as pessoas se jogavam lá de cima antigamente, amarrado numa corda e ficava flutuando lá. Era isso que o diabo queria fazer com Jesus, entendeu? Então, o Filho de Deus, contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser um espetáculo para convencer as pessoas como uma mera atração. E Jesus não seria um espetáculo na mão de Satanás. Infelizmente, o diabo tem levado muitos homens de Deus e mulheres a fazer espetáculo. Entendeu? Fuja dos espetáculos, seja simples como as pombas. Nada de espetáculo. Quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. Entendeu? É Ele que tem que aparecer, não somos nós não. Entendeu? Tudo que a gente faz na vida, e a gente tem que lutar para isso, né? Tem que glorificar Jesus. Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Porque tudo que a gente tem, vem como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então tudo, Ele comprou tudo, é dele, vem dele. Ele é a origem da bênção na nossa vida. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Então, número 3 aqui, posso mesmo fazer o que eu quiser? Uma pergunta que o autor faz aqui, né? Bem, a segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus, entendeu? Se nós orarmos, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, devemos entender que não podemos fazer nada que venha colocar em prova o Senhor. Então, eu tenho que saber discernir o que é a vontade de Deus e o que é a minha. Isso aqui não quer dizer que você é um robô, que você não tem vontade própria, você tem. Mas a tua vontade, ela tem que estar o quê? Em comunhão com a vontade de Deus. Entendeu? Quando o Espírito Santo começa a habitar em você, a gente sente que o que estamos fazendo é a vontade de Deus. E você sabe quando você está dentro ou fora da vontade do Senhor. O Espírito Santo não deixa a gente enganado. A consciência acusa. Qualquer coisa que eu vou fazer, que eu sei que não é de Deus e não é para mim fazer, eu sinto o freio do Espírito Santo para não fazer. Mas se eu temar, eu faço. Entendeu bem? Você é um cristão. Tu vai fazer uma coisa, o Espírito Santo te toca, a tua consciência te acusa. Mas aí você tem o quê? A decisão na tua mão. Eu já senti que eu não devo fazer, mas se eu quiser fazer, eu faço. E as consequências? Lógico que vem. Entendeu? Então, é preciso entender essa parte. Tem que resistir, entendeu? Então, a gente tem que entender que nós não podemos impor a nossa vontade com Deus. Entendeu? É melhor parar, se humilhar e falar, Senhor, o que eu faço? Fala para mim. E Ele vai falar. Entendeu? Tenha paciência, não quer tudo de uma vez na vida, não. Vamos para a parte final aqui. Número 3, o povo no deserto. Então, Deus está conosco mesmo. Olha só. Ao responder Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Entendeu? Os hebreus eles haviam iniciado uma jornada, né? E já estava chegando ali no deserto de Sim, e não encontraram água, mas para beber, né? Então, nesse cenário, logo eles se voltaram contra Deus. Qualquer prova que vinha, eles já ficavam inimigos de Deus. Então, o coração deles não estava com Deus, nem com Moisés. Eles queriam ficar no Egito mesmo, né? E lá servindo a Satanás, eles queriam estar à vontade. Eles não aceitavam viver uma vida de santidade. Isso aí não fazia parte da vida deles. Então, tudo que acontecia, que não era como eles queriam, era um motivo, uma desculpa para eles criticar a Deus. Como é que pode? O maná caindo todo dia, na hora certa. Entendeu? Maná. A água, faltava, saía a água da rocha. De noite, a proteção quente do frio do inverno. De dia, a proteção da nuvem, do sol causticante. Aí ele ainda pergunta se Deus está no meio deles. Quer dizer, eles estavam provocando a Deus, né? Só pode ser. E Deus aceitou isso como uma provocação mesmo. E puniu eles por causa disso. Ninguém vai entrar em Canaã por desaforo.
Desaforo é eu que estou falando, né? Que Deus não age dessa maneira. Ele dá o que ele, para a pessoa colher o que ele plantou, né? Então, depois disso tudo, querido, a pessoa ainda vem perguntar se Deus está. Deus salva a gente, tira do pecado, liberta, abençoa, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, abençoa a nossa vida conjugal, espiritual, nossa família, nosso ministério, chama a gente, tira a gente lá do pecado, chama ele para ser pastor, ser evangelista, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E depois a gente pergunta assim, pô, será que Deus está comigo? Está tentando a Deus. Deus não se agrada disso. Às vezes pode ser até uma iniciativa de Satanás ali na mente, mas repreende em nome de Jesus. Deus está contigo. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Acabou. Ele falou, quando o Espírito Santo vier, ele ficará convosco para sempre. Acabou. Entendeu? Então a gente deve tomar cuidado, certo? Eles tentaram ao Senhor. Entendeu? Foi uma coisa triste isso. Isso aí entristeceu muito a Deus. Número 2, não tentarás o Senhor. Então no deserto iniciou o processo de amadurecimento do seu povo. Os hebreus, eles precisavam ser transformados para entrarem na terra que Deus tinha prometido. Isso aí é um detalhe importante. Às vezes Deus promete algo a mim, a você, e você pensa que é hoje. Mas não, Deus vai te preparar para te dar aquilo que Ele falou que ia dar. Entendeu? Às vezes uma pessoa hoje aceita Jesus, Deus fala, te chamei para a obra e vou colocar algo na tua mão. Amém. Deus falou, vai cumprir. Mas o que Deus vai primeiro ter que fazer? Ele vai ter que amadurecer essa pessoa, preparar essa pessoa, capacitar essa pessoa para colocar na mão dele aquilo que ele prometeu. Entendeu? Ele vai colocar algo na mão de um novo convertido? Lógico que não, mas ele falou, o cara... Por quê? Porque a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Romanos, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não existem como se já existisse. Então a gente tem que ter essa sabedoria do céu, que quando Deus me promete algo, Ele vai me preparar para dar aquilo. Entendeu? Não é assim. Toma lá, tapa, não. Calma. Se tu promete a teu filho com 5, 10 anos de idade algo, entendeu? Quer dizer, grande, que vai precisar dele ser adulto, você vai ter que esperar ele crescer. Quando chegar a idade, você vai entregar na mão dele aquilo que você falou. Se você fala para o seu filho de 5 anos, ó, um dia eu vou te dar um carro. Aí, no outro dia, teu filho já está chorando lá com 5 anos que quer o carro. Não, você falou, vou te dar um carro. Mas quando ele tiver a condição de ter o carro, quando crescer, amadurecer, aprender a dirigir, ter carteira de motorista, aí ele vai ter o carro. Não é com os 5 anos. Então vai passar o tempo. Então a mesma coisa Deus faz com a gente. Entendeu? Não se iluda. Tenha paciência. Então o povo de lá foi preparado, porque muitos não estavam preparados para entrar na terra de Canaã e morreram no deserto. Entendeu? Então, Deus pôs a prova, Deus, por Deus, a prova é uma tentação do diabo. Entendeu? Por Deus a prova é você duvidar dele. Se você duvidar de Deus, você está pondo Deus à prova. Aí tu vai entrar na prova igual o pessoal no deserto. Não vai chegar lá. Entendeu? Então, quando colocamos o Senhor à prova, de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que ele disse. É só isso. Senhor, eu não creio no que tu falou e pronto, acabou o assunto. É isso que é colocar Deus à prova. Se Deus falou contigo e tu não crê porque está demorando no teu pensamento, você não vai receber a bênção. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Mesmo quando o Todo-Poderoso nos ordena fazer prova dele, como no caso daqueles que são dizimistas, né? Está lá em Malaquias 3,10, há uma condicional. Seja ou seja, podemos fazer prova do Senhor e ele não abrir. Vou ler aqui. Há uma condicional. Se, ou seja, podemos fazer prova do Senhor e se ele não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, quer dizer, se as nossas necessidades diárias não forem supridas, essa é a condição. Entendeu?
Então, quando Deus diz que você é um dizimista fiel, a Bíblia diz que vai abrir a janela do céu, quer dizer, ele vai suprir suas necessidades. Então a gente precisa entender isso, entendeu? Então, a hora da revisão. Vamos aqui para o final. Depois da primeira tentação, para onde o inimigo levou Jesus? Para o pináculo do templo, a parte mais alta. Né? Segunda lição, onde parte do ministério de Jesus ocorreu? Parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém. De acordo com a lição, o que é tentação? Olha, bem, tentação é mais que uma prova da nossa fé, é uma prova da nossa confiança em Deus. O diabo tenta tirar a nossa fé, né? O que o diabo queria ao colocar Jesus no pináculo do templo? Ele queria que Jesus atraísse a atenção das pessoas, sendo um espetáculo. 5. Afinal, Deus faz milagre de acordo com a nossa vontade? Não. Todavia, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, Deus que te abençoe. Até a lição de número 11, tá? E não se esqueça, toca aí do lado direito aí na palavra inscrever, se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Um abração, tamo junto, até a próxima.